Olá, queridos estudantes do curso de Agroecologia da Universidade Federal de Alagoas. A aula de hoje é sobre um assunto importantíssimo para o manejo agroecológico do solo. Hoje nós vamos falar sobre processo de degradação do solo, ok? Será uma aula rápida, tá bom? E depois eu vou deixar materiais para vocês consultarem e ter um maior aprofundamento sobre isso. Então, a princípio, nós vamos seguir esse roteiro. Vamos falar do conceito, o que é degradação do solo, os tipos de degradação do solo, o que causa, quais são os fatores ou causas, né, da degradação dos solos, quais são os processos, né, intrínsecos dessa degradação e, por fim, vamos falar sobre o ciclo da degradação, como é que começa e onde termina, onde vai parar essa degradação, né, que eu chamo de ciclo da destruição dos solos. Pois bem, então, a princípio eu gostaria de chamar a atenção para a importância do solo como recurso natural básico. É o principal recurso natural que nós temos, né? Tudo está em cima do solo, basicamente, né? Ele é fundamental para os ecossistemas e ciclos naturais. É o reservatório de água e nutrientes, exceto, claro, para aquele tipo de produção onde você usa hidroponia. Fora disso, você vai precisar do solo como reservatório de água e nutrientes para as plantas. Ele é a base para a agricultura. Não sei se vocês sabem, mas os solos foi berço de muitas civilizações que já foram extintas. E foram extintas exatamente porque seus solos degradaram, foram transformados em desertos e, por fim, aquela civilização teve que mudar daquele local ou simplesmente desapareceu porque o solo não suportava mais a produção de alimento, né, e de bens para aquela civilização. Isso também é importante porque ele traz altos impactos sociais, econômicos e ambientais. A perda de solo realmente é algo que pode trazer prejuízos muito grandes. E a gente precisa compreender que precisamos trabalhar o solo de tal forma que a gente possa deixar para as próximas gerações. Mas o que a gente vê não é exatamente isso, nós estamos degradando o nosso solo. Então vamos aprender um pouco sobre isso. É muito importante esse aprendizado, tá bem? Bom, então vamos começar já pelo conceito. O que é a degradação do solo? Como é que a gente sabe que o solo está degradado? Então o conceito é o seguinte: são ações deletérias. Aqui eu já quero chamar a atenção para essa palavra deletérias, que na verdade essa palavra significa ações destrutivas, danosas ou nocivas, que podem ser naturais, ou antropogênicas ou antrópicas, que acarretam a diminuição da capacidade produtiva, o esgotamento devido às mudanças nos atributos físicos, químicos e biológicos dos solos. Então, essa é a nossa definição clássica, né, de degradação do solo. Elas podem ser reversíveis, mas normalmente, dependendo do nível, elas podem também não serem reversíveis. Ok. Então, a grosso modo, vamos falar aqui dos três tipos de degradação. Primeiro, a degradação física. Essa degradação ocorre nos atributos físicos do solo. Daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho quando for falar dos processos, né? Você tem também a degradação que acontece nos atributos químicos do solo. E você tem a degradação que ocorre nos atributos biológicos do solo. Então, a gente chama de degradação biológica. A bem da verdade, quando a gente fala que um solo está degradado, normalmente essa degradação ocorre nessas três grandes áreas, né? Na física, na química e na biologia. Evidentemente que uma pode sobressair sobre a demais, mas quando acontece uma degradação, isso ocorre nessas três áreas do solo, tá bem? Então, bora lá. Eu trouxe aqui umas fotos para ficar mais ilustrativo, né? Aqui a gente já começa a notar que esse solo está degradado, né? Já tem algum nível de degradação. Por que eu estou falando isso? Porque você já começa a notar aqui, ó, né, uma erosão laminar, né, aqui, mesmo que a cultura foi plantada em curva de nível, mesmo assim tem pouca rugosidade nesse solo e pouco obstáculo, né, para fazer com que essa água seja segurada aqui nesse declive. Então, você tem já uma erosão laminar forte aqui. Então, a gente já pode dizer que, de cara, algum atributo físico aqui já está sendo afetado.
né? Porque essa água está descendo, a água não pode descer, a água tem que ficar no local e ela infiltrar, seria o certo, né? Para que não haja degradação. Quando você olha o aspecto desse solo, você pode ver que, do ponto de vista químico, ele deve ter algum outro problema, né? Porque você vê que o solo já não tem capacidade de produção. Do ponto de vista biológico, a gente não pode ver com os olhos, né? A gente vai ver daqui a quando falar dos processos, você vai compreender um pouquinho mais sobre os aspectos biológicos. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que a degradação biológica ela acontece quando o solo perde a vida ou diminui, né, esse estado de vida desse solo. Vamos falar um pouquinho mais adiante. Ok. Aqui você vê outro, tá vendo? Ó? Você vê a erosão laminar, mesmo que a planta foi plantada em curva de nível, tá aqui, mas isso aqui é uma pastagem, mas toda essa área está degradada. Esse solo, com certeza, já não tem capacidade de suporte ou de apresentar um potencial produtivo alto. Então, com certeza, você tem aqui problemas físicos, que a gente está vendo, né? Você deve ter problemas químicos, que a gente vai falar, e também tem problemas biológicos, ou seja, a vida já está bem pequena aqui, bem baixa, né, nesse solo. Aqui você veja que esse solo está exposto ao sol, né, aqui é a produção de soja, mas você vê aqui que o solo já está com rachaduras, certamente está perdendo muito solo, ou desculpe, sim, está perdendo solo, né, porque aqui já tem aqui algumas áreas de erosão laminar também, mas você vê que ele está rachado o solo, né, isso com efeito do sol nesse ponto, né. Aqui você já vê um estado bem mais avançado de degradação física, né? Mostrando aqui umas vossorocas, né? Aqui, ó, na descida, o solo tem um declive para esse lado e não tem nada que segure essa água, porque a água está descendo e à medida que ela desce, ela vai criando essas vossorocas, né? Ele vai rasgando aqui a terra. E, consequentemente, você vai levando o solo, vai diminuindo a fertilidade do solo, vai ficando num estado deplorável, né? Aqui você tem uma outra situação mais complicada ainda, vê que o solo já baixou aqui, né, o nível, né? Porque certamente todo esse solo aqui, ó, foi carreado, né? Já apresentou uma grande vossoroca. E essa parte de cima vai ter o mesmo destino, né? Olha aqui, ó, você tem algumas lâminas aqui, começa a aparecer, e aqui já tem uma vossoroca. Certamente esse local concentrou água e o declive não segurou essa água e foi levando os solos. Então, isso é um nível, estado de degradação muito alto também, físico. Veja isso aqui, olha que situação. Isso é uma vossoroca imensa, né? A tendência, quando você vê esse estado, se você não fizer nada, a tendência é que o teu solo inteiro vai ser um grande buraco. Uma grande vossoroca e você não vai ter o que fazer, você perdeu tua propriedade, né? Bom, quais são as causas? O que causa isso? Como é que isso ocorre? Quais são os fatores que causam essa degradação dos solos? Nós temos basicamente dois tipos de degradação, né? Duas causas principais. Uma são, na verdade, dois grupos de causas. O primeiro grupo de causas são as causas naturais e as causas antrópicas ou antropogênicas, né, que a gente chama, que são aquelas provocadas pelos humanos, né, por nós. Então, naturais, vamos ver quais são as principais causas naturais que causam degradação no solo. Os três primeiros, que são os clássicos, né? Chuva, sol e vento. A gente gosta muito da chuva, né? A chuva é fantástica, a gente precisa da chuva, mas você tem que proteger teu solo contra a chuva, porque a chuva pode causar erosão e pode causar degradação desse solo, tanto física como química, quanto biológica. O sol, da mesma forma, você não pode deixar que o sol bata diretamente no solo, né? E o vento? O vento é um problemaço, né? Quando você tem um vento muito forte, além dele retirar a umidade da planta, das folhas, ele retira a umidade do solo. E ainda pode levar detritos de um lugar para o outro, né? Então, temos que proteger o solo da chuva, do sol e do vento. Essas são três causas, assim, clássicas, né, de degradação. Declive é uma outra causa natural. Ou seja, quanto mais declivoso o solo, mais susceptível à erosão vai estar esse solo. Quando você tem um solo plano, né, a tendência é que a água ela penetre nesse solo. Mas quando você tem uma declividade, quanto mais declivoso, então, quanto mais declivoso esse solo, mais susceptível, mais frágil esse solo vai estar. Então, você tem que proteger mais esse solo, tá bom? Então, outra causa, a vegetação. Quanto mais vegetação, mais raízes, maior diversidade
você tem um solo protegido, mas quando você tira a vegetação, você começa a ter problemas sérios aí para a degradação do solo. O solo se degrada muito mais rápido, não é isso? A textura do solo. A textura do solo é uma coisa muito importante a gente observar isso, porque nos solos arenosos, de textura média arenosa, são solos muito mais frágeis, né? Solos mais propensos a ser degradados. Ele já tem pouca matéria orgânica normalmente e a tendência de você deixar solos expostos é que eles percam rapidamente parte dessa matéria orgânica e aí você vai ter problemas seríssimos de degradação, tá bem? Os fatores antrópicos, o primeiro deles é a queimada. Pessoas acham que queimar é bom. É uma das piores coisas que você pode fazer no teu solo, é queimar o teu solo. Depois vamos falar um pouquinho, quando falar do ciclo da destruição, da degradação, você vai ver que a queimada é um dos maiores problemas que nós temos, viu? Normalmente as pessoas usam a queimada, né, para fazer manejo de solo e isso está totalmente errado. Não façam isso. Em alguns ecossistemas, a queimada é parte do sistema natural, né? No cerrado, por exemplo, mas nas florestas úmidas, tropicais úmidas, não é verdade. Então você não pode queimar. Se você quer obter cinzas de alguma forma, você pode fazer enleirar, né, materiais vegetais e queimar. É diferente. E você toca fogo na mata para começar o seu manejo, né? Por qualquer motivo. Não façam isso, não é uma medida agroecológica. A mecanização é uma outra ação, né, antrópica, principalmente aquela mecanização que você faz muito intensiva, todo ano, utilizando arado, grade, e isso vai fazendo com que o teu solo seja degradado, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. A monocultura. É bom que fique claro que não existe no planeta nenhuma monocultura. Não existe. Por mais simples que seja a biodiversidade de um local, por menor que seja essa biodiversidade, sempre existe outras plantas envolvidas. Monocultura jamais, não existe. Monocultura é a invenção do homem. Nós inventamos a monocultura. E aí, para você manter essa monocultura, você tem que gastar energia. Gastar energia na forma de mecanização, na forma de pesticidas, né, de muito manejo para poder você manter essa monocultura, né, intacta. Vamos lá. Solo sem proteção das causas naturais. Esse é um outro problema, né? Se você, por exemplo, se você planta de ladeira abaixo, então você não protegeu o teu solo contra a descida dessa água. Se você deixou o solo descoberto, também, né? Então, se você não fez quebra-vento, você não está protegendo o teu solo. Então, essas são causas antrópicas, né? E por fim, existem outros, mas esses são os principais também. Eu listei essas 5 causas. O uso de pesticidas. Esse é um problema sério, porque quando você aplica um pesticida, seja um fungicida, seja um herbicida, você não está matando uma planta, você não está matando um inseto, você está matando uma cadeia alimentar completa. Né? E isso você está tirando a vida do solo e você está começando uma degradação biológica que vai acarretar outros tipos de degradação, porque elas também não operam sozinhas, tá bom? Muito bem. Aqui só para ilustrar, né? Destruição. Aqui é a tríade, né, clássica desses fatores naturais, chuva, sol e vento. Proteja teu solo. Né? Se você destruir a tua cobertura, você vai ter problema. Se você tiver incidência de chuvas direta no teu solo, você vai ter problema, degradação, você vai perder solo, perder fertilidade. Né? Se você deixar teu solo exposto à radiação, você vai ter problema. Então, se você deixar teu solo susceptíveis ao vento, você vai ter problemas. Então, considerando essa tríade, é sabido, isso pesquisa já mostra que 85% da degradação dos solos ocorre pela erosão, né, causada por esses três fatores, chuva, sol e vento. Então, se você conseguir se proteger da chuva, sol e vento, você já está protegendo aí 85%, né, do teu solo, desses possíveis causas de degradação, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né, para ficar mais ilustrado, então quando a chuva bate no solo, tá vendo aqui, ó, essa figurinha que eu coloquei aqui, é como se explodisse uma bomba atômica nesse local. Você vai
é como se ele fosse essas partículas de areia, sítio, argila e a matéria orgânica fossem dilaceradas. E depois vai formar uma camada compactada aqui em cima, uma camada de impermeabilização aqui em cima, e a água, quando bater aqui em cima, ela não vai mais infiltrar, ela vai descer, ela vai descer, como a gente chama no inglês de runoff, ou uma lixiviação, um rolamento, né, superficial nessa área, e aí você vai ter degradação desse solo. Ou seja, o teu solo vai descer ladeira abaixo, a não ser que tenha algum obstáculo, né? Aqui a ação do vento, veja o que está acontecendo com essa planta, ela chega a estar, né, deitada, né? Tal é a força do vento. Mas não é só na planta que acontece isso, acontece no solo também. O solo pode ter remoção de partículas na superfície ocasionada pelo vento. Esse solo aqui, veja como ele está todo fendilhado, né? Porque ele está exposto ao sol. Então, a agricultura, para ser agricultura de fato, agroecológica, o solo tem que estar protegido. Com quebra-vento, né? A tua propriedade tem que ter todas essas coisas para que você consiga produzir com excelência. Não só produzir com excelência, pessoal, mas produzir observando as leis naturais e também observando a sustentabilidade ambiental. Porque você tem que pensar que você vai deixar isso para os seus filhos, vai deixar para os seus netos, ou seja, para a posteridade. Então, é preciso que você cuide bem, que tenha amor por isso, né? A gente não pode tratar o solo como um negócio, como tem muita gente que faz isso no Brasil e no mundo. Simplesmente pega e coloca as misturas que você precisa, né, de fertilizante, de biocida, todo tipo de pesticida, e você colhe, não sabe o custo ambiental disso, nem o custo social disso, simplesmente vai usando. Mas a gente não pode fazer desse jeito, ok? O outro fator que eu falei é a declividade, lembram? Né? Então, quanto maior, mais declive, mais proteção tem que ter esse solo para evitar que essa água desça a ladeira abaixo e leve solo e nutrientes. Então, é importante que você tenha essas curvas de nível para poder você fazer com que essa água ela fique na própria declividade, né? A água que cai aqui, ela vai ter que ficar nesse local, ela tem que filtrar, ela não pode descer. Então, uma coisa importante que vocês precisam fazer na propriedade de vocês é plantar tudo em curva de nível, e se precisar fazer patamares, né? Patamares de contenção, com pedras, com o próprio solo, e fazer todas essas amarrações para que sejam criados obstáculos para que essa água não desça, né? Ladeira abaixo. A vegetação. A vegetação, olha, veja aqui, que vegetação densa, que coisa linda, maravilhosa aqui, né? Evidentemente que nessa área, aqui praticamente não há degradação. De nenhum tipo, nem física, nem química, nem biológica. Na parte química, há uma tendência natural de você haver uma maior complexidade desses sistemas, né? E você ter um ecossistema totalmente equilibrado aí dentro. Mas veja aqui na frente, ó. Essa área aqui da frente, ela está sem vegetação, e aqui você tem água, né? Mas essa parte aqui na frente, ela está totalmente susceptível a ter problemas com erosão, ok? Agora eu quero mostrar para vocês as principais causas antrópicas, aqui só para a gente, eu elegi aqui o top 5, né, o top 5, top 5 das causas que causam degradação do solo. Então, a primeira delas, disparada, é a queimada. Né? Isso é uma coisa muito natural a gente observar pessoas, em qualquer lugar que você anda, você vê pessoas queimando, né? Simplesmente termina aquela safra, tem muita serrapilheira, e ele vai lá e simplesmente queima, e para plantio do próximo ano, ou então da próxima safra. Mas isso é terrível, né? Aí depois você tem uso intensivo de máquinas, é um outro problemaço, né, de degradação. Vou mostrar mais um pouquinho daqui a pouco. O plantio de morro abaixo, não façam isso. Observe nas suas propriedades se você tem isso de morro abaixo e façam curva de nível, tá bom? Plantem curva de nível e, se precisar, façam as contenções necessárias para evitar que essa água desça de morro abaixo, né? Utilização de monocultura. Pessoal, proibido monocultura. Se você faz monocultura na sua terra, você está causando degradação. Imagina, a monocultura, toda planta é habitat de fauna, mas cada planta tem a sua fauna específica. Por exemplo, o milho tem lagarta que ela só dá no milho. Se você tem só milho, vai ter aquele tipo de lagarta ali. Só que ele não vai ter nenhum inimigo natural para dar equilíbrio com aquela lagarta, né?
E aí o que acontece? Você vai ter que usar um inseticida para controlar a lagarta. Isso não é agroecologia. Isso não é inteligente. Isso não é natural. Qualquer sida que se for usar não é natural. Então, monocultura, nem pensar. Existem outras formas de manejar, né? Você pode fazer o policultivo, tem os sistemas agroflorestais, que é o sistema mais inteligente que eu conheço, né? Vocês podem fazer isso. Ok. Uma outra causa é o sobrepastejo, né? Você coloca mais gado ou mais animais do que o que ele pode suportar. Essa é uma das causas porque há tanto solo degradado de pastagem no Brasil. A Embrapa já definiu que nós temos cerca de 200 milhões de hectares de pastagem no Brasil e 60%, segundo a Embrapa, está degradado. Isso significa 120 milhões de hectares de pastagem degradada. Já pensou o que é isso? É muita área degradada. Se está degradado, não está produzindo. Olha o prejuízo. E por que isso? Uma das causas, talvez a principal, é porque o sujeito planta o capim e coloca o gado em cima e desconhece as leis que estão por trás de toda essa tipo de produção. Tem o voisin, né, que é um outro assunto que a gente pode falar em outro momento. O voisin é um tipo de manejo que você pode fazer, né, que é o mais correto fazer. Mas não colocar mais animais do que aquela pastagem permite fazer. Então você está, né, causando degradação do solo. Esse é o nosso top 5. Muito bem, vamos falar agora dos processos, né? Processo de degradação. Como é que ocorre de fato, né? Onde ocorrem esses processos? Quando a gente fala que o solo tem uma degradação física, significa que ele está afetando alguns atributos físicos. Os principais atributos físicos que estão relacionados com a degradação física, primeiro é a estrutura do solo. O que é a estrutura? A estrutura é o arranjamento das partículas do solo, silt, areia e argila, e mais a matéria orgânica que melhora essa estruturação. Então, quando você tem uma degradação, simplesmente essa estrutura ela é afetada, ela é degradada e ela fica muito frágil. Então, quando você destrói essa estrutura, você está aumentando, inclusive, o adensamento do solo, ou então você tem uma condição tal que esse solo vai perder, por exemplo, a macroporosidade dele. E isso vai trazer, consequentemente, adensamento. Esse adensamento pode ser por perda da estrutura e também simplesmente porque houve um adensamento superficial por pisoteamento, por roda de trator e também por uso de máquinas, arado, grade, e vai formando aquela camada, né, adensada. E a partir dali as raízes já não passam. Aí você vai ter que usar subsolador e outros processos. Mas toda vez que essa condição física ela é afetada, você tem um problema de degradação, né? Por exemplo, você tem um solo com uma densidade de 1,2, que é o mais normal, entre 1,1 e 1,2. Quando esse adensamento sobe, né, o que é que significa isso? Que você tem mais solo ocupando o mesmo espaço, o mesmo volume. Então, significa que você tem menos ar, tem menos água e tem mais partículas. O solo está adensado, compactado, a raiz não passa. E aí você tem um problema de degradação física. Uma outra coisa que acontece, já em consequência também, é a velocidade de infiltração. A água que desceria facilmente, né? Está chovendo, está sendo irrigado, a água está nutrindo todo o solo e está descendo de uma forma normal. De repente, desculpa, essa água começa a não descer com a velocidade necessária. E aí você tem uma diminuição na velocidade de infiltração. Toda vez que essa velocidade ela é diminuída, você tem uma degradação física. Né? Além de falar na porosidade e outros atributos físicos que também são afetados. Mas esses são os mais simples de você observar. O adensamento é muito fácil. Tem um equipamento chamado penetrômetro, né, de impacto, você coloca lá e você simplesmente solta aquele peso, né, ele vai batendo. Quando você solta aquele peso, uma haste ela entra no solo. Quando você solta novamente, ela entra menos. Você solta novamente, ela entra menos, e aí você fala, aqui tem uma compactação, o solo está adensado. Então, facilmente você pode verificar. A velocidade de filtração também, você pode botar um anel e colocar água dentro e medir a velocidade. Né? Em locais adensados, local que diminui a filtração, essa água vai demorar a infiltrar. Nos solos normais, você coloca, ela vai embora com mais rapidez. Muito bem. Os processos de degradação químicas é um desequilíbrio, né, no solo da parte química. Uma das coisas que a gente
observa, que traz essa degradação, é uma lixiviação de bases, de cálcio, potássio, magnésio. Quando acontece isso, o que é que sobra? Hidrogênio, alumínio, manganês, ferro, são elementos químicos que são, principalmente o alumínio e o ferro, que são elementos ácidos. E ele causa acidez e toxicidade, né, na maioria das vezes. Então, o que acontece? Os solos ficam ácidos, salinizados. Aí a salinização ele é proveniente por sódio e principalmente em solo do semiárido, né? Por sódio e também por potássio, né? Como você tem uma superadubação de potássio, você pode ter uma salinização também por potássio. É um elemento que pode salinizar. Então você tem problemas sérios aí, né? Processos químicos. Tem um também, ele não é comum, mas acontece, que é a laterização. A laterização acontece quando também acontece lixiviação de bases, né? De cálcio, magnésio principalmente, e sobra muito ferro e alumínio. E com o tempo, esse ferro ele vai formando concreções ferruginosas e ele fica endurecida. Então, essas concreções endurecidas, ela dá origem a um processo chamado plintita, que são os plintossolos. São solos originários de latossolos, e aí eles formam esses plintossolos, e a gente chama também de lateritas. São solos degradados quimicamente. Não dá para usar mecanização nesse solo. Se você for usar a mecanização, você vai quebrar o arado, vai quebrar a grade, vai ser um problema. Então, são solos degradados. Como é que eu sei que o solo está quimicamente degradado? Muito simples. Fazemos uma análise de solo. Se o solo tiver alto teor de alumínio ácido, um alto teor de manganês, né, você já vai ver que esse solo já tem um problema de degradação. Aqui a gente tem uma observação. Normalmente, os solos distróficos e solos álicos, com alto teor de alumínio, né, são solos degradados quimicamente. Nos solos distróficos, com não muito ácidos, eles podem estar embaixo de ecossistemas naturais muito bem, obrigado. Então, pode não ser solos degradados. Evidentemente que quando você quer plantar culturas mais exigentes, aí aquele solo já não vai comportar. Você vai ter que criar espaço de abundância, vai ter que criar, vai ter fazer algum tipo de correção para poder você produzir plantas com maior exigência, né? Mas normalmente, de uma forma geral, os solos distróficos, os solos ácidos, são solos degradados quimicamente. Muito bem. Os outros processos, o último, né, grupo de processos, são os processos biológicos. Esses processos biológicos diminuem basicamente com a diminuição da matéria orgânica e da atividade de micro-organismos e microfauna do solo, né, e da fauna do solo. Então, como é que eu reconheço que um solo tem degradação biológica? É porque diminuiu a quantidade de vida nesse solo. E principalmente porque diminuiu o teor de matéria orgânica. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei que o solo está degradado biologicamente? Simples. Faço análise de solo e vejo o teor de matéria orgânica. Se estiver muito baixo, abaixo, né, daquilo que a gente chama de uma escala, né, considerada um nível razoável de matéria orgânica, para aquele solo, você tem um solo degradado biologicamente. Uma outra forma de observar isso é observar a quantidade de vida da mesofauna desse solo. Por exemplo, os anelídeos, os coleópteros, os miriápodes, aranhas, todos esses alguns insetos que estão no solo, que normalmente tem no solo. Se eles desapareceram, é porque o solo não tem mais vida, né? E uma outra coisa que acontece também com muita frequência nos solos com degradação biológica é o aparecimento de patógenos. Por exemplo, fusários, que são fungos do solo, né, que ocorre normalmente. Por que ocorrem esses fungos? Na verdade, todo solo tem, mas acontece que eles ocorrem mais porque eles perderam toda a cadeia trófica relacionada com essa microfauna do solo e toda a microbiota. Aí você não tem inimigos naturais para consumir tudo isso. Então, eles se sobressaem e terminam se transformando em problemas para as plantas. Risoctônias, por exemplo, né? Os nematóides são problemas sérios. Quando acontece isso, a gente diz que esses solos estão degradados quimicamente. Resumindo, você tem os três processos, né? Processo físico, processos químicos, processo biológico. O processo químico atua nos atributos físicos, processos químicos naqueles atributos
químicos e os atributos biológicos, sobretudo na matéria orgânica e na atividade de micro-organismos e fauna do solo, ok? Eu quero falar agora rapidamente, né, sobre um ciclo de destruição, ou também chamado também de ciclo de degradação. Como é que começa isso? Começa com uma queimada. O sujeito chega lá, né, tinha uma mata, tinha uma floresta, eles, não, eu vou cultivar aqui. O que é que ele faz? Ele queima. O que é que acontece de cara? De cara acontece o seguinte, há uma perda de carbono, nitrogênio e enxofre. Todo o carbono, ou quase todo o carbono que estava ali naquela serrapilheira, nas árvores, ele foi transformado em CO2 e foi para o ar. Claro que uma parte do carbono, que ainda não foi queimado totalmente, ainda está ali na forma de carvão, né? Mas o carbono orgânico, ele simplesmente se transformou em CO2 e foi embora. O nitrogênio se transformou em N2, isso foi para a atmosfera. Aliás, é o reservatório natural do nitrogênio é a atmosfera. O enxofre se transformou em SO2 também se mandou, né? Olha que prejuízo. Mas calma, isso é só o começo da destruição. Veja lá. Ele destruiu a biodiversidade. Já pensou a quantidade de plantas, de animais, de insetos, de tudo que tinha aí em cima desse solo foi perdido, foi queimado. Ele destruiu o maior patrimônio que ele tinha, que foi o banco de sementes. Aí é destruição total, né? Banco de semente. Mas será que ainda tem alguma coisa para perder? Olha, destruiu a microbiologia do solo. Fungos, bactérias, micorrizas, né? Todo tipo de micro-organismo que estava nesse solo. A temperatura é tão alta aí dentro que saiu destruindo tudo. E destruiu a matéria orgânica, que é a alma do solo. E aí ficou muito complicado. Já imaginou que destruição ele fez nesse solo? Ele acha que é só tocar fogo e pronto. Na realidade, quando você toca fogo e planta logo em seguida, sabe o que acontece? Você está fazendo, na verdade, hidroponia. Você está colocando minerais, porque os minerais estavam naquele solo. Aí depois, o nitrogênio que foi perdido, você coloca sulfato de amônio ou ureia, não é isso? O fósforo também foi perdido, você bota superfosfato simples ou superfosfato triplo ou outro fertilizante fosfatado. E bota cloreto de potássio ou nitrato de potássio, ou seja, NPK. Que aí você transformou uma coisa natural numa coisa totalmente artificial. Aí vem a destruição da estrutura. Esse calor começa a afetar também a estrutura. Por quê? Porque atingiu a matéria orgânica. E esse solo começou a desestruturar na sua superfície. E aí, sabe o que aconteceu? Esses elementos que agora estão todos soltos aí em cima, veio a chuva e começou a lixiviar esse material para baixo. Bom, agora o solo está exposto. Aí, como vocês estão vendo, o solo está totalmente exposto, sujeito à chuva, né? Sujeito ao vento, sujeito ao sol, ou seja, sujeito à erosão de toda forma, né? E aí acontece uma coisa importante. Todo solo exposto, ele perde fósforo por fixação. E tem estudos mostrando que toda vez que a temperatura do solo passa de 40 graus, está havendo fixação de fósforo. Fixação significa, em primeira análise, perda química de fósforo. O fósforo pode ser fixado por alumínio, por ferro e por cálcio. Onde ele estiver próximo, depende, claro, do pH. Há uma tendência aqui do pH ficar mais ácido nessa condição, então vai ter muito alumínio disponível. Esse alumínio se junta com o fósforo e fixa esse fósforo. Isso significa que, por centenas de anos, esse fósforo não será mais disponível. Então, você diminui a disponibilidade de fósforo no solo. A mesma coisa acontece com o ferro, que ele fixa esse fósforo, a mesma coisa acontece com o cálcio, em menor quantidade. Por quê? Porque parte desse cálcio começa a lixiviar também, e parte desse cálcio, como esse solo está muito ácido, né? Você tem uma menor disponibilidade nesse momento. Você vai ter outras coisas mais disponíveis, como, no caso, alumínio e hidrogênio. Muito bem, então você já teve uma fixação de fósforo. O que pior pode acontecer além disso? Olha, sem fósforo não há fixação de nitrogênio. As plantas não conseguem fazer fixação de nitrogênio sem fósforo. O fósforo é essencial para a fixação de nitrogênio. Além disso, existem micro-organismos de vida livre que não estão associados intimamente com as plantas, não é? Mas que também precisam do fósforo. Percebam que os micro-organismos necessitam dos mesmos nutrientes que as plantas precisam. Então, sem fósforo não há
fixação de N. Percebam que fixação de fósforo é uma coisa ruim, mas fixação de nitrogênio é uma coisa boa. Significa que um micro-organismo está pegando o nitrogênio do ar e colocando no solo. Ok? Muito bem. Outra coisa importante, uma observação importante, é que a velocidade da queima, a queima é assim, você queimou e já começa a pegar fogo. Imagina a cana queimando, uma floresta queimando, é muito rápido isso, né? Essa velocidade de queima é maior do que a regeneração do solo. A regeneração do solo vai levar anos. O solo, do jeito que ele é hoje, levou milhões de anos para ser formado. E aí o sujeito chega lá e simplesmente toca fogo, né? Bom, o ciclo de destruição continua. Aí, por cima, ele passa um arado, né? Ele roça tudo lá e passa um arado, depois uma grade, e sai gradeando tudo, e vai fazendo esse revolvimento do solo. Sabe o que acontece? O arado pega o que está em cima e põe embaixo, o que está embaixo põe em cima. Os micro-organismos são aeróbios. Ele pega os micro-organismos que estão em cima, que está tentando se reorganizar, trazer a vida de volta novamente, aí ele pega o arado, joga lá para cima, aí acaba a destruição completa, né? Joga para baixo. E aí você matou os micro-organismos. E aí você passou uma grade para lá, para cá, para lá e para cá, e você acaba pulverizando a camada fértil do teu solo. E você diminuiu a estabilidade dos agregados. Além de você diminuir os agregados, você deixou ele pouco estável. O que significa diminuir a estabilidade? Se você pegar esse agregado e colocar na água, eles se desmoronam todos. Significa que ele não tem mais estabilidade. Isso tem um resultado prático diretamente relacionado com a fertilidade. Quanto menor a estabilidade dos agregados, menor a fertilidade desse solo, né? Aí você perdeu o carbono. Mais carbono. Você já tinha perdido o carbono na queima, né? Agora, toda vez que você passa o arado, o que você está fazendo de fato? Você está oxidando a matéria orgânica do solo. Oxidar significa você transformar o carbono orgânico do solo, que estava na matéria orgânica, em CO2. E ele vai para o ar, né? E aí você vai causar, o solo de cima fica totalmente, né, pulverizado, soltinho, mas a parte de baixo, onde a grade passou, o arado passou, você vai criar um fenômeno chamado pé de grade ou pé de arado. E isso é compactação, o adensamento naquela área. Ou seja, a partir daquele ponto, nada passa, nem água, nem raiz. Passa mais ali, né? Bom, o que mais pode acontecer? Aí depois o sujeito vai lá e planta uma monocultura. E você lembra que você tem uma camada adensada em subsuperfície lá, né? Você tem uma monocultura que ela não cobre o solo todo. Você tem aqui a cultura do milho, tem uma palhada da cultura anterior, mas você vê que ela está totalmente foi consumida, né? Aí houve uma certa degradação da própria palhada em cima, né? Uma decomposição. Praticamente você está vendo o solo. A gente está vendo até a cor do solo vermelho, né? Então o que acontece? Ó, você tem uma baixa velocidade de filtração. Esse é um solo plano. A água vai bater aí em cima, você tem um pé de grade embaixo, essa água vai chegar aí e ela vai começar a rolar na superfície, para o sentido que der a declividade. Quanto mais declivoso, mais perda de solo você vai ter. E mais perda de carbono, né? Você vai ter nessa área. Isso tudo vai impedir o aumento da vida microbiana, pela baixa biodiversidade. Você tem só uma planta, como eu já falei anteriormente, né, que cada vegetal é habitat de fauna. Então, se você só tem uma coisa lá, você só vai ter uma possibilidade resumida de fauna nesse solo. Então, isso você tem uma baixa biodiversidade, consequentemente, você vai ter uma vida microbiana pobre. E isso aí, além do fato de você trazer pouca biomassa para o sistema. Se você observar nas florestas, você tem um acúmulo diário, né, de folhas caindo, galhos, frutos e toda uma cadeia alimentar, uma cadeia trófica se movimentando ali dentro, sem falar na biodiversidade, né, dessa vida microbiana, e aí você tem um aumento de carbono. Aqui não, você tem uma diminuição, mais e mais. É por isso que as monoculturas, você tem que todo ano estar recolocando matéria orgânica. Se você não fizer isso, você acaba com seus solos em nível de degradação muito mais rápido, né? Olha aí, ó, olha isso. Aqui você já começou a ter um problema de erosão laminar e começou os problemas
Já começaram os problemas físicos dentro do solo, agora começou agora na superfície, a erosão laminar. É aquele sulco de erosão bem, às vezes a princípio até imperceptíveis, mas quando você chega mais próximo, você observa que a erosão já está mais forte. Então os solos ficam degradados, sem vida, já afetou não só a física, mas a química e a biologia do solo, né? Contribuindo para o assoreamento dos corpos d'água dos rios e de lagos, né? De barragens, açudes. Toda essa água vai descendo e vai levando os detritos, vai levando o solo, vai levando a fertilidade, e aí você vai causando isso aqui. Aqui você já consegue ver uma erosão laminar já formando sulcos, né, bem maiores aqui, né? Aqui, ó, olhando mais de perto. Uma erosão laminar, você começa a ter a perda dessa camada superficial e depois vem a formação de vossorocas. Eu não tenho nada contra os médicos, viu? Mas esse sujeito aí, ó, esse é um sujeito da vida real, médico, comprou uma terra e simplesmente fez tudo isso que a gente fez, queimou, né? Plantou capim, botou um gado lá, e um belo dia o vaqueiro ligou para ele e disse: doutor, vem aqui ver como é que está a sua terra. Quando ele chegou, viu como é que estava desse jeito, o ciclo da destruição já estava, não tinha mais o que fazer. Né? E agora tem que fazer uma ponte aí para poder passar de um lado para o outro. Né? São as vossorocas. E pensar que tudo isso começou assim, né? Com um palito de fósforo queimada. Não é isso? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria falar de adoção de práticas, né, recomendadas pela agroecologia para evitar a degradação do solo. Então, bora lá. Né? Primeira, manter o solo coberto e usar quebra-ventos. Né? Essa é a primeira coisa. Observe na sua área. Tem alguma área que está descoberta e cubra esse solo. Mantenha o solo coberto. Professor, mas eu não posso descobrir solo, só se você precisar fazer alguma ação no teu solo que precisa, por exemplo, uma aração, uma gradagem, uma coisa muito rápida, uma subsolagem, mas imediatamente você vai ter que cobrir solo, tá? O solo tem que estar coberto. É assim que a natureza age, né? Do ponto de vista agroecológico, você tem que manter o teu solo coberto. Faça quebra-vento, não brinque com o vento. O vento pode levar a tua umidade, a tua água embora. Você precisa manter isso. Evite queimadas. Eu até digo assim, queimada zero, né? Zero. Você quer cinzas? Você junta palhadas em algum lugar, palha de coqueiro, alguns galhos, coloca no local e queima, toca fogo. Mas evite queimada, não faça, não queime. Tá? Você já viu o que acontece, né? Evite revolver o solo. Evite ao máximo. Né? Se você não precisar fazer uma correção no solo, então evite. Evite revolver. Evite monocultura. Se você tiver uma monocultura na sua área, na sua terra, então pense que você está errado. Então, pense como fazer policultivos, juntar essa cultura com outras culturas para você aumentar a biodiversidade e aumentar a vida no solo. Plante sempre em curva de nível, nunca de ladeira abaixo. Se precisar, faça patamares, faça estruturas que elimine a descida da água. A água que cai da chuva no declive tem que ficar lá. Né? E ele penetrando, ele vai alimentar o lençol freático. Né? A sua área de bacia ela tem que vir por baixo, não por cima. Se ele vier por cima, vai assorear o que tiver lá embaixo. E aí é perda de fertilidade, perda de solo e prejuízo. Mantenha ou aumente a biodiversidade. Isso é importante. De tudo, tá? Isso é importante. Mantenha ou aumente o teor de matéria orgânica do solo. Aí existem técnicas, né, para fazer isso. Isso é uma outra aula, inclusive já falamos sobre isso. É preciso diminuir ou extinguir o uso de pesticidas e fertilizantes minerais solúveis. Se você fizer isso, você consegue ter um manejo agroecológico do teu solo, tá bem? Bom, e para finalizar, eu quero trazer aqui uma frase da música Cio da Terra, do Chico Buarque Milton Nascimento, que ele diz assim: olhe, é preciso afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Para você trabalhar com agricultura, é preciso que você tenha amor à terra. E aí você vai ter produção pensando nas gerações futuras. Um grande abraço a todos e aguardo você na próxima aula.